e Conceição, né? Todas elas fizeram, Juliana aqui, né, que contribuiu enormemente também, né, dando ideias desde o início e a gente construindo essa semana que é de extrema importância, né? Isso é uma ação que a Fiocruz vem realizando há muitos anos. Já estamos na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil e a Fiocruz já vem regularmente participando há certamente mais do que 5 anos. Talvez Brota, se estivesse aqui, poderia Clarinha dizer exatamente precisamente, né? Nós temos ações que têm sempre a ideia de trazer para o público leigo o que é desenvolvido naquele tema específico do ano em questão e o impacto dessas ações voltadas para a saúde. E esse ano, como é um tema muito interessante, muito desenvolvido, né, por nossos pesquisadores, nossos estudantes dentro da Fiocruz, a inteligência artificial, a gente tem o prazer de ter alunos que vão mostrar o seu trabalho. Então, a gente tem muito orgulho disso. Né? Ontem já foi muito interessante e hoje, certamente, eu acho que Murilo e Felipe vão nos trazer boas ideias. Então, eu agradeço a todos e passo a palavra, né, a Débora. Eu falei demais até. Eu passo a palavra a Débora e a Valéria e a Conceição, né, e Clara, né, que está aí escondidinha, a Ju, né, para falarem um pouco da construção desse programa, que foi muito bacana para nós. Pronto. Quem seria o próximo? Acho que você e Débora e Conceição, né? Eu já falei hoje de manhã um pouquinho, mas acho que você e Conceição e Débora. Não, então só vou saudar, dar as boas-vindas aos nossos estudantes de pós-graduação, palestrantes de hoje, aqui presentes o Murilo e o Felipe. Eu sou Valéria Borges, coordenadora da pós-graduação, do programa de pós-graduação em patologia, que é um programa da Universidade Federal da Bahia em ampla associação com a Fiocruz Bahia. E nesta mesa, então, dentro do tema de inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira, a gente tem esses trabalhos que são desenvolvidos aqui pelos nossos alunos. Infelizmente, o Bruno Rafael Ribeiro Cavalcante, que apresentaria a palestra intitulada Inteligência Artificial na Era da Medicina de Precisão em Oncologia, não será possível a apresentação dele, teve que cancelar por motivos pessoais. Ele era um estudante do nosso programa de patologia, mas vamos acompanhar a apresentação dos estudantes do PGBSNI. Eu passo a palavra à coordenadora desse programa, Débora Fraga. Boa tarde, queria agradecer a presença de todos, agradecer a Felipe, a Murilo, dar as boas-vindas. Sou Débora Fraga, como Valéria falou, sou coordenadora do programa de Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, programa de pós-graduação da Fiocruz Bahia. A gente vai ter a honra, então, de ouvir dois alunos, né? O Felipe já terminou o doutorado, ele é egresso do nosso curso, e ele é formado em sistema de informação, né, Felipe? E Murilo é funcionário da Fiocruz Bahia e faz doutorado com a gente sob a coordenação de Conceição, que vai falar já já, também formado em sistema de informação. Então, o nosso curso é muito amplo, ele agrega muitas áreas diferentes e a gente tem a sorte, muitas vezes, de ter pessoas da área de sistema de informação trabalhando junto com as nossas questões de saúde, né? Complementando aí, trazendo um crescimento para a área. Então, eu agradeço muito a vocês dois. Felipe vai falar de armazenamento dos dados de pesquisa na área de saúde, que é o que você tem trabalhado agora, né? Depois do seu doutorado, né, Felipe? Coordenando aí a rede CAP. E o Murilo vai falar do desenvolvimento de uma ferramenta para o estudo e predição de comorbidades com base em variáveis relacionadas ao estilo de vida, que é a tese de doutorado que ele está desenvolvendo sob a coordenação de Conceição. Vou passar agora
a palavra a Conceição, que além de coordenadora orientadora de Murilo, é coordenadora do outro programa que a gente tem de pós-graduação na Fiocruz Bahia. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com um papel duplo, né, como coordenadora do mestrado profissional em pesquisa clínica em oncologia e como orientadora de Murilo, né, que tem um trabalho que ele está desenvolvendo nessa área de inteligência artificial. E quero dizer que assim tem sido um desafio para mim também, né, orientá-lo, né? A gente está no começo do doutorado dele, então o desafio é para ele e para mim enquanto orientadora, né? Então hoje a gente vai assistir um pouco, né, do que ele está pensando em fazer, né? E acho que as contribuições de todos vocês será bem-vinda, né? E assim para a gente quando eu vi o tema da semana, eu digo assim, olha, casa direitinho com o trabalho de Murilo. Eu acho que é uma oportunidade, né, dos nossos estudantes, né, apresentar o trabalho, né, deles na semana. Então, é isso aí, vamos lá. Boa apresentação para os dois, né? Vamos assistir. Obrigada. Bom, é com a gente agora? Sim, boa apresentação. Sim? Pronto. Boa Ok. apresentação para vocês. Obrigado, professora. Eu preciso de autorização aqui para compartilhar os slides. Está autorizado já, Felipe. Obrigado, Clara. Vocês estão vendo a tela? Sim. Estamos. Estamos sim. Pronto. Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite. É sempre uma honra e um prazer participar de eventos como esse. Primeiro por ser uma área que eu me encanto desde iniciação científica e hoje é a área que eu acabo atuando, que é justamente essa gestão de dados, armazenamento de dados na área de saúde. Como eu ia ser o primeiro a falar, eu trouxe uma palestra mais genérica para a gente pontuar algumas coisas que eu acho importante. E, principalmente, para a gente tentar fazer uma leitura do que aconteceu nesse momento de pandemia com os dados. Porque é importante a gente pensar, né, nos dados com a relevância que eles tiveram e têm hoje no enfrentamento da Covid, por exemplo. Hoje tem sites que apenas apresentam visualização de dados, como o dashboard, o próprio dashboard da Hopkins, que chega a ser um dos sites mais acessados da internet hoje, e ele só lida com dados. Então, eu trouxe um pouco para a gente conversar, né, sobre como os dados se envolveram e como se utilizou esses dados aí em tempo de pandemia do Covid. E um questionamento que eu deixo sempre em aberto é se estamos preparados para lidar com o desafio de trabalhar com dados. Bom, em 2020, o mundo enfrentou uma pandemia do coronavírus. E essa pandemia foi algo inesperado. Acredito que em todo o mundo foi surpresa tanto a dimensão da pandemia quanto a velocidade que ela se espalhou pelo mundo inteiro. E um ponto importante que aconteceu aqui no Brasil foram que nós não estávamos preparados para lidar com a quantidade de dados e com o volume de dados que precisávamos trabalhar com a pandemia. A gente mudou a forma de se relacionar com o outro durante esse tempo, por questões da saúde mesmo, da Covid em si. Mudamos a forma de encarar as nossas atividades diárias, mas também mudamos o olhar aos dados e às tecnologias.
Quem aí lembra, né, que no início da pandemia a gente teve uma série de aplicativos e de formulários de questionários, se você estava bem, se você não estava, que na verdade serviam para gerar dados sobre a pandemia e dar um panorama global aí, ou nacional sobre a pandemia como um todo. Teve uma iniciativa aqui no Brasil que foi uma iniciativa de voluntários chamada Data Track, onde se juntou 250 cientistas de dados para tentar, de alguma forma, otimizar o que a gente tinha de ferramentas de dados para encarar essa pandemia. Porque, até o momento, por exemplo, a gente não tinha uma forma única de acessar dados de saúde, por exemplo, pública do Brasil. O simples fato de você contabilizar e de ter de forma rápida ou mais eficiente a quantidade de leitos ocupados naquele dia era um cruzamento de dados tão grande que você tinha que fazer antes da pandemia, que se tornava impossível para um gestor público tomar essa decisão. Então, eram nesses pontos que o Data Track ele começou a atuar. Eu participei, principalmente no início da pandemia, do grupo, e o intuito era justamente otimizar essa busca dos dados, essa disponibilidade de dados, essa transparência de dados, para que pudesse utilizar esses dados a fim de enfrentar de forma diferente a pandemia. Nós somos bombardeados de dados o tempo inteiro na pandemia. Quem aí não lembra, já teve semana que a hidroxicloroquina salvava a vida, depois deixou de salvar, depois causava câncer, depois não era bem assim, foi mal interpretado, e aí vai indo, e depois, enfim, todo o tempo chegavam dados do mundo inteiro, e contraditórios ou não, e rapidamente a gente precisava lidar com esses dados, interpretar esses dados, a ponto de, lá na ponta, refletir na qualidade da tomada de decisão dos gestores da área de saúde. Então, esse foi um ponto principal aí, e muito importante da forma de olhar os dados durante a pandemia. Era que a gente precisava desenvolver ferramentas que otimizasse, mas sem perder a qualidade desses dados. Bom, esses dados, eles auxiliaram no combate do novo, do entender a pandemia como um todo. E entender a pandemia como um todo é algo complexo, porque uma pandemia de qualquer patologia não é uma não atinge um grupo pequeno de pessoas, são várias pessoas com variáveis inúmeras, então era algo muito complicado. E assim, basicamente, durante a pandemia, a gente teve a distribuição desses dados de forma mais acessível em 3 aspectos que eu trouxe para vocês aqui, por serem simples e que normalmente a gente não conceitua. Foram dashboards, datasets e relatórios de dados. Bom, o que são aí esses dashboards, né? Dashboards é um contexto, um conceito aí da área de TI, que é um painel visual onde você vai ter um objetivo. Você vai visualizar nele, de forma mais macro, né? Diversos indicadores e métricas que te ajudam a uma tomada de decisão. Nesse tempo aí de pandemia, surgiram diversos dashboards. Mas como é que eles surgem? Como é que aparece um dashboard? Será que a pessoa acorda um dia e vamos criar um dashboard? Então, não é bem assim. Basicamente, um dashboard ele vai precisar de uma fonte de dados, que seria, às vezes, uma planilha de Excel, às vezes um banco de dados mais elaborado de um estudo e assim por diante. A gente aqui na Fiocruz, nós desenvolvemos um dashboard, por exemplo, para o acompanhamento da plataforma de Covid, de testagem, etc. Então, hoje a plataforma de Covid ela tem um dashboard para acompanhamento de algumas métricas em tempo real,
ali pelos gestores aqui do centro. Então, vou pegar ela como exemplo para ficar mais claro. Qual seria a fonte de dados desse dashboard? O RedCap, que é um sistema que a gente armazena os dados gerados aí pela plataforma de Covid. Esses dados, eles precisam ser transformados. O que é essa transformação de dados? É quando você pega uma planilha de Excel lá e você precisa transformar ela num gráfico de pizza. Normalmente, aquela planilha lá, ela tem uma série de dados, por exemplo, percentual ou idade, que você precisa fazer uma contagem, um percentual, por exemplo. Você precisa transformar aquele dado no formato que aquele gráfico que você está querendo mostrar exige, né? Seja em proporção, seja em barras, enfim. Então, o dashboard ele vai exigir justamente isso. Ele precisa que você transforme aquele dado que estava lá na fonte em planilha, enfim, no sistema, no formato que aquele dashboard vai entender e mostrar visualmente. Depois dessa transformação, a gente vem aí para a visualização de dados, que aí você já entra o Shine do R ou o Megabase, que é uma outra ferramenta, que ele vai permitir que você construa aquele painel ali com aquelas métricas para você acompanhar. Um ponto que é importante ressaltar sobre o dashboard, e aí já entra um pouco inteligência artificial, é o seguinte, qual é a relação dashboard e inteligência artificial? Porque a gente está falando de visualização de dados e em dado momento você pode encaixar uma inteligência artificial em um dashboard. Simples, toda inteligência artificial ela vai precisar de um dado bem definido e transformado para que para que sirva de base para o aprendizado dela. Então, no momento em que você já tem o dashboard nessa segunda etapa aqui, que seria a etapa de transformação dos dados, ou seja, você já tem os dados consolidados para aquele dashboard, consequentemente, aqueles dados eles também podem ser utilizados para aprendizado de máquina. Então, você tem hoje dashboards como o Hopkins, por exemplo, que eu vou mostrar já, que ele permite que você integre o dataset dele de COVID com a sua aplicação, com o seu sistema, com a sua análise, e que você utilize ela para a finalidade que você quiser, seja para ensinar o seu algoritmo alguma coisa, seja para desenvolver uma nova ferramenta, um novo dashboard focado em algum aspecto diferente. Então, basicamente, o dashboard ele tem essa função. Bom, aí então o dashboard da Hopkins ele é bem famoso. Foi um dashboard que essa carinha aqui apareceu em diversos jornais. Acho que no próprio site da Fiocruz da gente tem uma tela que integra esse dashboard com o site. Então, assim, ele ficou bem famoso. Um ponto que é importante falar do dashboard, né? O dashboard ele é clean, ele é limpo. Observem que a gente tem métricas aqui bem definidas. Você não tem uma poluição visual nesse caso, a ponto de se tornar difícil uma decisão ou algo do gênero. Ele claramente traz um overview de como está a pandemia de Covid no mundo. Felipe, mas o meu caso, eu queria saber, por exemplo, como é que está na minha cidade ou no meu bairro. Será que o Hopkins vai me trazer isso? Poderia, mas ele não traz porque ele não chega nesse nível do dado. Então a gente precisaria de um outro dashboard. Aí vem um negócio que toda semana que eu chegava aqui na TI, eu falava com o Murilo, era um dashboard novo que aparecia. Então, na pandemia, tivemos trocentos dashboards aí, porque literalmente alguém percebia uma dificuldade, ia criando outro, até que surgiu aí esse mundaréu de dashboards disponíveis. Aqui tem um outro dashboard, aí já da Fiocruz, né, com a parceria Cidax Covida, que é uma rede de ciência, informação e solidariedade, onde esse dashboard ele permite que você avalie e observe o acompanhamento e um modelo de projeção de casos, não só no Brasil, mas também focado em Salvador. Tá? Então, esse foi um dashboard que surgiu lá pelo Cidax, e ele permite o acompanhamento aí da pandemia, vamos dizer assim, em Salvador. É importante
falar, só para vocês terem noção da dificuldade que é lidar com dados às vezes, e a pandemia trouxe um pouco desse pensamento, né, da pessoa que não é da área de computação acabar se preocupando um pouco no compartilhamento dos dados. No início da pandemia, a única fonte que a gente tinha, e até hoje, de acompanhamento dos dados de bairro em Salvador, era o Instagram do secretário da Saúde. Se você for lá hoje no Instagram dele, todo dia ele colocava uma tabelinha com a quantidade de casos por bairro. E recentemente eu estava orientando uns alunos que me pediram para o TCC, e a gente foi procurar essa informação no público, né, em algum documento ou algum dataset, e não foi computada. O único lugar que você tem é o Instagram do secretário de saúde. Então a gente teve que ir lá e pegar foto por foto e passar o dado para a tabela para poder usar ele em alguma análise. Então, só para você ter noção do quanto é difícil, às vezes, lidar com dado, porque não se tinha essa preparação no pensar, no integrar esses dados com outros sistemas. Hoje já é diferente, hoje a gente já tem uma preocupação maior. A gente vai ver até, eu acho que eu não coloquei aqui, mas o próprio Ministério da Saúde, por exemplo, hoje já disponibiliza o dataset dele completo para você poder baixar e etc. Então, já se tem um pensamento diferente sobre isso. Bom, falei de dataset, mas o que são esses datasets, né? Os datasets, eles são conjuntos de dados. Então, é a alma do negócio aí da análise de dados, é a alma do negócio de um dashboard, de uma inteligência artificial. Todos esses desdobramentos aí da ciência de dados, eles precisam de datasets bem consolidados. Uma boa inteligência artificial possui um bom dataset de treinamento. E aí eu gosto muito do termo, né? Tudo que entra, se você dá o de input na inteligência artificial, se você treina ela com dados espúrios, com dados errados ou lixo, ela vai utilizar e vai sair dali dela lixo também, coisas que não são confiáveis. Vou dar um exemplo simples que aconteceu, e não é lenda urbana, isso é verdade. A Microsoft, há um tempo atrás, resolveu criar uma inteligência artificial para responder clientes no Twitter. E essa inteligência artificial foi ligada, eles avisaram que ia ligar para as pessoas utilizarem e treinando, né? Só que nem sempre as pessoas treinam para o bem. E com 2 dias ligada dessa inteligência artificial, ela teve que ser desligada porque ela virou homofóbica, racista, machista e assim por diante. Então, a inteligência artificial, ela aprende baseado na qualidade do dataset que você utiliza de treinamento para ela. Então, normalmente, os datasets, principalmente na área de saúde, na área de ciência como um todo, nós conhecemos as tabelas. Então, nós utilizamos muito dados em formatos tabulares. Mas não é o único formato que se tem de dados. Hoje a gente tem diversos formatos de dados. Inclusive, por exemplo, a maioria dos datasets de COVID, eles não estão em tabelas. Normalmente você encontra em documentos como JSON, que são formatos mais específicos de armazenamento de dados, mas estão disponíveis, tá? Bom, eu coloquei aí algumas das plataformas que hoje disponibilizam datasets do COVID de forma open, né, de forma gratuita e aberta, para que qualquer pessoa possa utilizar. A gente tem aí a Libre, a Brasil.io, que é uma plataforma brasileira só de dados abertos, então são dados que você pode utilizar de forma aberta para uma ideia, uma pesquisa, uma análise mais específica. A plataforma IVES, que é uma plataforma do Ministério da Saúde, que ela também hoje disponibiliza aí, o dataset para download e utilização em análise de forma gratuita e aberta. A Microsoft, ela começou uma ideia de dataset aberto também com o COVID, então hoje a gente tem um dataset da Azure liberado, o Kaggle e o dados.gov.br. Observem que aqui eu já estou citando 2 plataformas
diferentes que utilizam dados diferentes e disponibilizam dados diferentes do Covid. Só para vocês terem noção de quanto é complexo você lidar com datasets. O ideal seria que a gente tivesse um dataset integrado, único, mas nem sempre esses sonhos são permitidos para a gente. E você acaba tendo que integrar mesmo, fazendo parte aí da pesquisa ou do estudo, tendo que integrar esses dados. Bom, um outro ponto também que surgiu e que se utilizou muito dados do Covid e esses datasets, né, para disponibilizar dados para a população como um todo, foram relatórios. Tá? Relatório é uma prática comum do Ministério da Saúde. A gente tem hoje no site do Ministério da Saúde diversos relatórios de Covid quase diários sobre dados de Covid, mas alguns outros sites se arriscaram a fazer relatórios também, dando um panorama, utilizando ferramentas e modelos estatísticos para tentar nortear aí como se aconteceria a pandemia de Covid no Brasil. Alguns acertaram, outros erraram, é normal, né, da pré-edição. Mas eu trouxe esses dois aqui, o DataSci BR e o Capra, que é uma empresa lá de São Paulo, a Capra Lab, e ela disponibilizou logo no início e depois continuaram desenvolvendo um relatório semanal com estudos estatísticos dos dados disponíveis até o momento, mostrando como se espalhou o Covid no Brasil e criaram uma seção depois no site, que é esse Covid-19 Data Science Highlights, onde eles trazem justamente isso, visões e interpretações dos dados disponíveis até o momento, para que pudesse de alguma forma ajudar as pessoas. Percebam que esse é um ponto que o Capra, até o dono dessa empresa, ele traz, que quando eles começaram a fazer esse trabalho, tem muitas cidades, principalmente cidades interiores, cidades mais carentes, né, que não possuem o poder de análise com uma capital, por exemplo. E essas cidades, elas ficam reféns, muitas das vezes, de análises que foram feitas para a capital e podem ser extrapoladas para a sua cidade. Então, a ideia deles foi justamente auxiliar no Brasil como um todo essas cidades que não tinham tanto poder computacional ou de análise e que pudessem ter um norte de por onde seguir na pandemia. Então, foi uma iniciativa gratuita e que se pode aprender muito com eles, olhar e, inclusive, principalmente a partir de visualização de dados. Eles têm um setor da empresa dedicado a isso, então você pode observar gráficos, ter ideias, insights sobre visualizações de dados. Foi um aprendizado assim bem legal na época da pandemia, por isso que eu trouxe. Eu acho que vale muito a pena a gente olhar. Bom, e para não falar muito, deixar o Murilo nervoso aqui do lado, o que a gente aprendeu nessa pandemia, né? Em relação aos dados, o que você pode perceber nessa pandemia? Bom, a consolidação dos dados, ela é fundamental para a tomada de decisão mais assertiva. Observem que hoje a gente tem uma consolidação de dados muito mais pensada, vamos dizer assim, e as empresas já se preocupam com o dado na tomada de decisão em relação ao Covid. É difícil hoje você ter uma empresa que ela não tem, de alguma forma, uma metodologia de capturar dados a ponto de entender como está a pandemia ou como está a expansão do Covid na sua empresa, para que o gestor possa tomar a decisão. Então, esse foi um aprendizado muito grande que não foi propriamente trazido pela pandemia, porque já se existia essa técnica antes e tudo mais, mas que foi valorizado e hoje as empresas utilizam tanto que talvez seja muito difícil abandonar essa ideia de olhar os dados para entender melhor e tomar uma decisão mais assertiva aí na gestão da empresa, ou da sua pesquisa, ou do seu grupo. Um outro ponto também que nós aprendemos
é que mais importante do que consolidar esses dados é que a métrica ou aqueles dados eles possuam qualidade. No meio da pandemia, nós tivemos percebemos que existia um delay entre a taxa de óbito, por exemplo, e o diagnóstico final daquele indivíduo. Então, às vezes, você tinha esse delay, o que causava aí um problema para o gestor público. Então, diversas métricas, inclusive esse consórcio de veículos de imprensa, eles começaram a utilizar uma média móvel, que era uma ideia, é uma solução para tentar minimizar esse efeito do delay e conseguir deixar aquele gestor sem um buraco ali naqueles dados onde ele não tem informação para uma tomada de decisão. Então, foi um dos aprendizados, essa ideia de que os dados eles precisam ser pensados, consolidados, mas precisam ter qualidade no que está sendo cadastrado. E, por fim, nós temos muitos dados disponíveis, né? Só que esses dados eles não são integrados. Hoje, se você for observar, eu falei das empresas, a maioria das empresas elas têm fontes de dados separadas sobre o Covid, mas essas fontes, por exemplo, elas não se comunicam com o governo, consequentemente, a do governo não se comunica com a empresa, e aí você vai tendo diversas camadas de dados públicos, no sentido de dados públicos, no sentido de dados governamentais, que poderiam ser otimizados se a gente tivesse uma integração maior entre eles. Claro que essa integração ela não pode ser desvinculada de uma associação ética e social, que a própria área da ciência já lida muito com isso, mas iria levar a análise, iria levar talvez o enfrentamento da pandemia a um outro patamar, porque a empresa não precisaria cadastrar, por exemplo, o governo não precisaria refazer o teste que a empresa daquele indivíduo já fez, porque ele já teria informação, por exemplo, do resultado daquele teste, assim por diante. Então é algo que a gente precisa ainda evoluir, mas estamos num bom caminho. E era isso. Obrigado aí, pessoal. Bater palma, né? Obrigada, Felipe. Acho que a gente pode dar andamento de Murilo e depois faz as perguntas para os dois. É ótimo. Se for assim, né? Parabéns. Melhor, talvez. Parabéns, Pode Felipe, sim, pela obrigado. apresentação. Muito bom. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Funcionou? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar aqui agora o trabalho, né, minha tese de doutorado, tem relação, né, está completamente relacionado com inteligência artificial, né, através do aprendizado de máquina. Então, o trabalho é um estudo da correlação entre estilo de vida e comorbidades através da aprendizagem de máquina na população do ELSA Brasil. É até um projeto que a gente mudou recentemente. Eu tinha um projeto diferente, a gente mudou ele e eu estou feliz, né? Estou contente com esse projeto e para mim ele é muito promissor. Vamos lá. Qual o objetivo, né? A gente quer estudar a correlação entre alguns indicadores, né? A gente tem um indicador de estilo de vida e o surgimento da palavrinha da moda hoje, que todo mundo sabe, né? Que é comorbidade. Ninguém sabia o que era comorbidade em 2019 e hoje eu não preciso explicar o que é comorbidade, né? No caso da gente, as comorbidades vão ser diabetes, hipertensão e algumas relacionadas à saúde mental, que a gente está olhando para a ansiedade e a depressão, né? Aí a gente
quer fazer esse estudo através do uso de uma ferramenta de aprendizagem de máquina na população, né, do estudo longitudinal de saúde do adulto, ELSA Brasil. Qual é a ideia? A gente tem esses dados, né? A gente tem esses dados recolhidos já de estilo de vida e a gente quer saber como esses dados se relacionam. Vamos detalhar aqui para frente. Né? Qual é o primeiro objetivo específico? A gente quer realizar análise exploratória, né, entre o estilo de vida e comorbidades, né? Como é que se dão as relações entre essas variáveis, já num ponto de vista mais prático, né? A gente sabe que a literatura já relaciona, né, isso, mas vamos ver isso na prática, vamos ver como isso se estabelece na população do estudo do ELSA, né, na população do ELSA. Depois disso, a gente vai desenvolver uma ferramenta de predição para essas comorbidades, né, a partir desse indicador de estilo de vida na população do ELSA Brasil. Qual é o diferencial? Você poderia ter uma ferramenta de predição, por exemplo, baseada em algum dado laboratorial. Sei lá, vou pegar a glicemia do cara e eu consigo predizer diabetes. Pego pressão arterial e vou tentar predizer hipertensão. Aí, nesse caso, a gente vai tentar predizer baseado nesses hábitos que são ligados ao estilo de vida. Ver o quanto a gente consegue predizer do surgimento de comorbidade a partir desses hábitos. E, por último, né, a gente vai desenvolver um chatbot, que é uma ferramenta que ela consegue interagir, né, usando o nosso modelo de predição de comorbidades com o estilo de vida. E a gente vai tentar ver se a gente consegue, né, colocar alguns outros dados e o chatbot funciona para essas predições. Felipe, que está aqui, jurou que ia me ajudar a programar o chatbot. Justificativa, né? Como eu já disse, a literatura científica, né, ela já estabelece, né, relações entre hábitos de vida e o surgimento das comorbidades, né? Hipertensão, diabetes, isso aí a gente sabe. Mas a gente quer visualizar como isso acontece. Como é que isso está estabelecido? Quanto cada uma se relaciona com cada uma das comorbidades? Como é que a gente pode ver isso na prática? Porque a gente tem os dados. E um grande ganho do uso dessas variáveis é que elas são modificáveis. Por exemplo, o cara é fumante, o tabagismo. Ele pode parar de fumar. Diferente, por exemplo, de alguns outros dados, por exemplo, a glicemia, que eu precisaria de um medicamento para controlar. Mas aqui não, a gente tem coisas que poderiam ser usadas, por exemplo, em uma campanha. Você consegue estimular essas mudanças no hábito de vida. Além do fato de serem variáveis assim, menos intrusivas, entendeu? É mais fácil de a gente coletar esse tipo de dado, né? Que eu não preciso de nenhum exame complexo para coletar esse tipo de informação, caso a gente viesse, né, a estender um estudo desse tipo para uma população fora do ELSA. O ELSA Brasil, né, agora, no referencial teórico, ele é um estudo longitudinal de saúde do adulto, é uma investigação de corte que tem aproximadamente 15 mil funcionários, né, são funcionários públicos, né, de instituições, e das regiões norte, sul e sudeste do Brasil. Né? Esse pessoal vem sendo acompanhado há alguns anos através de um questionário realmente completo, inclusive com exames laboratoriais, né? Várias, um monte de variáveis nesse questionário. Né? Qual é o principal objetivo do estudo, né? Do estudo do ELSA Brasil? É investigar a incidência e os fatores de risco. É investigar a incidência e fatores de risco para as doenças crônicas, né? O que está relacionado com isso? Né? Aí no ELSA, como eu já disse, são conduzidos exames, entrevistas e muitos aspectos entram, como condições de vida. A gente tem diferenças sociais, são dados relacionados à vizinhança, dados socioeconômicos, relação com o trabalho, gênero, especificidades alimentares, inclusive uma das variáveis que nós vamos usar. Tem um conjunto muito grande de dados no ELSA. E o ELSA se torna, né, ele é por si só, né, fundamental para que a gente possa adequar políticas públicas de saúde às necessidades, né, através da visualização, né, desses dados, a gente é capaz de estabelecer, né, políticas públicas ou de redirecionar. Né. Atualmente o ELSA está na terceira onda de estudo, né, já foram aplicados 3 questionários, né, o terceiro aí está esperando a liberação dos dados.
E aqui ao lado, na direita, a gente tem os órgãos, né? O Ministério da Saúde, que patrocina, né? E todas as universidades que estão envolvidas com esse estudo. Sobre o estilo de vida, a gente pode estimar que metade das mortes, né, aqui no Ocidente, elas estão relacionadas a esses hábitos, né? No caso da gente, os 4 hábitos que vamos estudar é tabagismo, consumo de bebida alcoólica, a gente tem uma medida no ELSA, já para o quanto a pessoa bebe, a prática de atividade física, né, se pratica ou não, e dieta no sentido de alimentação, onde a gente tem as variáveis de consumo de frutas e variável consumo de verduras. Essas 4 variáveis vão compor o nosso indicador de estilo de vida. Né? E uma coisa interessante que a gente vê é que o estilo de vida ele pode ser influenciado. E eu trouxe essas imagens como exemplo de como a mídia, né, como a indústria, ela quer nos influenciar a adotar esses hábitos. E justamente a promoção, né, o grande investimento em marketing, em propaganda desses hábitos, mostra o quanto eles são importantes, o quanto eles estão relacionados diretamente à vida, né, dos indivíduos e principalmente à saúde, né, dos indivíduos. Você vê que você consegue incentivar, assim como a gente também pode incentivar o contrário, né? A indústria do cigarro, a gente vê que nos últimos anos sofreu um ataque e, pelo menos aqui em Salvador, diminuiu muito o número de fumantes, né? Aí vamos para a parte legal, aprendizagem de máquina, né? O que é aprendizagem de máquina? Você tem uma tarefa T, né? Você tem um sistema computacional, um programa, que precisa executar uma tarefa T. Então, a gente define, né, uma experiência E, que é a maneira como ele vai executar, e uma função de performance, que é o programa, né, o sistema de aprendizagem de máquina, ele tenta executar uma tarefa através da experiência, tendo a melhor performance possível, que é uma função de avaliação, né, que diz a ele se aquilo que ele executou está bom, né, o quanto aquilo ali foi, como é que eu posso dizer, eficiente. E daí ele volta à experiência, e com a experiência ele se melhora para realizar a tarefa, né? A gente pode dizer que é um algoritmo. O algoritmo é um programa de computador, né? Um conjunto de instruções para resolver uma tarefa, né? E ele funciona através do conjunto de dados para cumprir um objetivo, né? Toda inteligência artificial tem um objetivo a cumprir. Né? Aí, dos tipos de inteligência artificial, a gente tem um algoritmo que a gente chama de supervisionado. Ele prevê uma variável que dependente através de outra. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Formação acadêmica e salário. Formação acadêmica é uma variável que o algoritmo vai saber. Eu vou dizer assim, ó, aquela pessoa tem graduação, aquela pessoa só tem ensino médio, aquela pessoa tem pós-graduação. E a variável ela é bem definida dentro do algoritmo. E eu vou também passar a variável salário. Vou dizer, aquela pessoa ganha tanto, aquela outra ganha tanto. E aí o algoritmo, baseado em variáveis bem definidas, ou seja, ele sabe qual é a formação acadêmica, ele sabe quais são os salários, ele tenta predizer. Ele vai dizer, você que tem pós-graduação provavelmente ganhará um salário em torno de X. A gente tem vários exemplos aqui. Por exemplo, textos de estilo literário. Eu vou passar vários textos e vou ensinando o algoritmo. Esse texto aqui é uma prosa. Esse texto é uma narrativa. Esse texto é uma dissertação. E aí, no futuro, quando eu passar um texto para o algoritmo, ele vai poder me dizer, olha, com tanto por cento de certeza que esse texto é de tal estilo literário. A mesma coisa relacionada à temperatura com receita de venda de sorvete, né? A gente vai dizer, quanto mais alta a temperatura, mais o cara vende sorvete. Pode ser verdade até certo ponto. Talvez com uma temperatura muito alta, a venda de sorvete. É o ruim de você estar apresentando no trabalho, é que o telefone do trabalho toca quando você está apresentando. Quando o rapaz está vendendo sorvete, a gente pode pensar, quanto mais alta a temperatura, mais vai vender o sorvete. Mas, às vezes, uma temperatura muito alta, as pessoas não saem de casa. Então, através desse tipo de análise, você consegue chegar a conclusões que talvez não parecessem óbvias a princípio. Algoritmos não supervisionados, né?
A gente viu o supervisionado, onde você tem rótulos. No não supervisionado, a gente não tem um rótulo, né? A gente não tem uma forma representativa dos dados. É quase que uma análise exploratória. O computador vai explorando os dados e ele tenta estabelecer um padrão. Ele tenta estabelecer Meu Deus! Ele tenta estabelecer um padrão sobre aquele conjunto de dados. Por exemplo, vamos para o exemplo que fica mais fácil de entender. Transações bancárias e normalidade da transação. Vocês já viram que nos bancos modernos, quando você está ali fazendo compras, e se você faz uma compra que é muito diferente do que você normalmente costuma comprar, você recebe um aviso da instituição financeira. O Nubank mesmo faz isso. Ele pergunta, será que isso aqui é você mesmo comprando? Por que ele faz isso? Porque ele analisa as suas compras junto com as compras de várias outras. Não, ele começa a pitar, Felipe, se tirar do gancho. Deixar ele aí mesmo. Ele analisa as suas compras junto com as compras de várias outras pessoas que teriam o seu perfil, e a partir daí ele consegue dizer se aquela transação é normal, se está dentro do esperado. Se não tiver, ele lhe avisa. É um excelente jeito de evitar fraudes. Assim como a gente tem registro de compras e perfil dos consumidores, onde, por exemplo, você pode ver aquele histórico de quem compra, né, e definir o perfil. A gente tem um exemplo muito famoso disso, tá até naquele livro O Poder do Hábito, que fala sobre a loja Target. Que fala sobre a loja Target, onde os caras conseguiram fazer, através da análise de compras, eles predisseram que uma das clientes estava grávida e mandaram um anúncio para a mulher, né, de produtos para bebês, e eles acertaram 15 dias antes dela saber que estava grávida. Quando ela recebeu o panfleto, ela achou estranho, que o pessoal estava sugerindo a ela produtos para bebê, e 15 dias depois ela descobriu que ela estava grávida. Inclusive, ela processou a Target, porque a Target, obviamente, invadiu a vida dela e descobriu que ela estava grávida antes mesmo dela saber, simplesmente analisando o registro de compras dos consumidores. A gente tem o que a gente chama de aprendizagem por reforço, né? O algoritmo, ele fica como se ele tivesse feedbacks dele mesmo, né? Ele faz a ação, lê o ambiente e, a partir daquilo, ele toma a decisão sobre qual a próxima ação que ele deve executar. Um exemplo muito bom disso é o carro autônomo, né? O carro autônomo não adianta você estabelecer a rota toda que ele tem que fazer, todas as curvas, que a gente sabe que a estrada muda, às vezes pode ter uma obra, uma pessoa atravessa a rua, você tem outros veículos. Então, você precisa que esse carro vá o tempo todo recolhendo informação e, através da informação recolhida, ele toma a decisão sobre a próxima ação. Você tem, por exemplo, especulação financeira, né? Onde você vai ter que tentar predizer, né, a partir do seu ganho, dos seus acertos, né, qual a próxima ação que o investidor teria que fazer, né? Uma crueldade com o pessoal que tenta estudar para fazer o day trade. No caso do nosso trabalho, a gente tem 2 algoritmos na cabeça para a gente usar. Aqui na esquerda a gente tem a regressão logística, que é um algoritmo de classificação, né? A gente tem um monte de variáveis, cada um associado a um peso, e a ideia do algoritmo de regressão logística é classificar, é dizer em que classe, né, em que grupo, aquele dado que eu passei, ele pertence, né? A regressão logística, ela anda numa linha tênue entre o método estatístico e o método de inteligência artificial. Dá para considerar a regressão logística as 2 coisas, tanto do ponto de vista estatístico quanto do ponto de vista de IA. Muita gente ainda discute se seria mesmo um método de inteligência artificial ou um método estatístico. Pelo que eu estudei até hoje, pelo referencial teórico, dá para encaixar nos dois lugares, tanto estatística quanto IA. Ou a gente está pensando em utilizar o que a gente chama de árvore de decisão, né? O nome é árvore de decisão, mas quando a gente usa, a gente chama de floresta aleatória, porque você não usa uma árvore só. Uma árvore é muito pouco para que você tome a decisão. Qual é a ideia dessa árvore, né? É que você escolhe o melhor valor entre todas as características, né? E cada escolha que você faz, você vai para um nó
né, para um galho diferente naquela árvore, tentando ter o melhor resultado possível. Né? Só que uma árvore só, normalmente você não tem um resultado tão bom. Então, sempre que alguém pesquisa esses algoritmos, vai ouvir o nome de algoritmo de floresta aleatória, que você usa várias árvores para poder tomar essa decisão. Esses são os... A Conceição, a minha orientadora falou, a gente ainda está no começo do trabalho e estamos decidindo ainda qual dos dois algoritmos vai atender melhor o objetivo do estudo. Existem dezenas de algoritmos de inteligência artificial, né? E no caso da gente, a gente tem uma análise com dados bem definidos, né? A gente tem os rótulos dos dados, então esses dois algoritmos são supervisionados e vamos ver qual dos dois vai atender melhor. Muitas coisas a gente acaba vendo na prática, porque na inteligência artificial, às vezes o algoritmo escolhido depende da natureza dos dados que você vai utilizar para a sua análise. Como material e métodos, primeiro obter o dataset do ELSA, né? Pegar o conjunto de variáveis que eu vou utilizar, né? Montar o dataset. Né? Em segundo lugar, eu vou fazer a carga para a rede neural, que aí eu vou ter que fazer uma carga para a regressão logística e comparar com minha carga no algoritmo de floresta aleatória e ver qual dos dois. Essa parte de ajustes e carga é algo que fica indo e voltando. A gente roda o algoritmo, vê o desempenho, faz os ajustes, roda o algoritmo de novo, faz os ajustes, e era para ter feito mais um ciclo aqui, porque essas duas etapas elas são cíclicas. A gente faz até que a gente tenha um conjunto de dados, né, um dataset otimizado, né, que a gente consiga otimizar aquele algoritmo. E, por último, a gente vai usar, né, a nossa rede já ajustada, né, os pesos já definidos, para poder construir o chatbot, para ver se a gente consegue predizer. Né? Aí o chatbot a gente não entrar em discussão. Eu não sei se eu vou deixar o chatbot aprender com quem imputa dados, justamente por causa daquele exemplo que o Felipe deu da Microsoft, que é meio perigoso as pessoas imputarem dados sem controle, né, no chatbot, ou se a gente usa o dataset. Isso aqui ainda está em discussão. No projeto eu coloquei a entrega do dataset, mas espero que dê tempo de colocar, de ainda deixar o meu dataset como aprendizado. Queria agradecer vocês pela atenção. Pessoal, muito obrigado. Parabéns, Murilo. Muito obrigada. Valeu. A gente abre agora para as perguntas. Eu quero comentar aqui de Felipe. Posso? Eu queria Claro. também comentar um negócio depois. Então, vai, Pro. Então, depois eu vou. Não, eu achei muito interessante a apresentação de Felipe. E na verdade, eu comecei minha carreira trabalhando com informática. Eu cheguei a ser servidora da Prodeb, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado, né? Eu sou estatística de formação e, enfim, trabalhei lá e sempre gostei muito dessa coisa de trabalhar com banco de dados e tal. E aí eu não sei, Felipe, se você viu a semana passada, né, uma reportagem do The Guardian, que eles perderam, acho que em torno de 16 mil informações aparentemente de Covid positivo, porque eles estavam usando, o sistema de saúde inglês, eles estavam coletando dados dos laboratórios particulares e esses dados vinham numa planilha Excel. E a planilha Excel tem uma limitação de linhas. Né? Isso saiu, acho que foi no dia 5 de outubro, no The Guardian. Então, eles perderam informação porque usaram a planilha Excel como um banco de dados. Né? E ela não é, vamos dizer assim, formada para ser um banco de dados. Ela é uma planilha. A lógica é um pouco diferente do que é um banco de dados. Né? E aí eu fico pensando isso no Brasil, né, que a gente tem tanta limitação nesse Brasil inteiro, diferenças importantes de recursos de informática, o quanto isso pode estar impactando, né, os números reais da Covid. Né? Porque se você pensar
A Inglaterra é um país bem menor do que o Brasil, um sistema de saúde super consolidado, e ainda assim essas coisas acontecem. Imagine o quanto a gente pode ter de segurança, né? Eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta, né, em relação a esses dados que estão chegando para a gente da Covid. Né? Você mesmo falou aí de usar o Instagram do secretário de saúde para obter os dados. Né? Eu fico imaginando o quanto isso pode ter, ou pode ser a mais do que realmente é. Né? Então, eu fiquei meio intrigada com isso. E eu acho... E sempre vale aquela frase, né? De quem conta um ponto, aumenta um ponto. Eu tinha um professor do mestrado lá de feira que ele falava que toda vez que alguém mexe numa tabela, aumenta alguma coisa. Então, quanto menos mexer, melhor. Você imaginar que o que eu li na reportagem, pelo que eu entendi, é que ao trazer os dados da planilha Excel e transformar em CVS, CSV, eles perderam as linhas. Né? Perderam, depois de muito tempo, eles descobriram que eles perderam a linha, porque uma planilha Excel ela tem aquela limitação de quantidade de linhas. Né? Eu fico imaginando isso no Brasil. São 65 mil pró. Pois é, mas eles perderam dados. 16 mil registros, em torno de 16 mil registros. Né? Positivos. Casos positivos. Então, em cima da sua pergunta, Conceição, quer dizer, na verdade, no caso da Covid, não dá tempo de ter curadoria, né? Não dá, não. Eu queria... porque é de um dia para o outro, né? Agora, de um dia pro algumas outro, é possível, mas o problema de uma doença dessa, de evolução tão rápida, né? Não dá tempo, né? Na verdade, era um comentário, Patrícia, assim, dizer assim, o quanto a gente pode estar perdendo ainda de informação, né? Com certeza. A gente não estava preparado, entendeu? Por mais que a gente esteja muito avançado na informática, como a gente está, né? Acho que nós estamos, mas pegou todo mundo de surpresa, né? No final das contas. Né? E eu fico, é isso que eu estou dizendo, se acontecer isso na Inglaterra, imagino o que pode estar acontecendo com a gente aqui. Meu amor, tudo bom? É um ponto que é bem importante, Consul, porque literalmente, se na Inglaterra aconteceu algo assim, a gente não tem o relato no Brasil, mas com certeza tivemos muitas dificuldades de lidar com o volume de dados, porque além do volume de dados ser muito grande, a frequência desse dado ser alterado era muito rápido, e é muito rápido até hoje. Então, se a gente fechar, sei lá, assim, numa situação confortável, que diariamente você vai consolidar todas as tabelas do Brasil, de todas as cidades, em um único dataset, é um trabalho muito grande você fazer uma vez por dia. O ideal seria que a gente tivesse isso em tempo real, mas com a nossa estrutura hoje é impossível isso. Mas eu acho que a pandemia trouxe um pouco dessa lição, né? Da ideia do precisa se pensar bastante na consolidação dos dados, no armazenamento dos dados, enquanto gestor público, enquanto gestor privado, enquanto, enfim, instituição ou governo, precisa se projetar e planejar esse armazenamento de dados, que era algo que você não vai... Assim, antes da pandemia, por exemplo, você não via discussão de armazenamento de dados, de como compartilhar de uma forma mais transparente um dado público, por exemplo. E hoje a gente já vê isso acontecer. Inclusive, no meio da pandemia, a gente teve agora a Lei Geral de Privacidade de Dados, também entrando em vigor, que é uma lei antiga, mas também mostra que o holofote está virando um pouco para algo que passava despercebido, né? Dado era algo que era de ciência ou de estatístico e só. E hoje não, hoje é algo que a população, de forma geral, já entende o dado e a importância dele. Você vai ver que nos jornais mais populares hoje da cidade, a gente vai ver pelo menos um gráfico de barra, um gráfico de pizza, um mapa mostrando a quantidade de casos por região da cidade. Então, tá mais próximo da população do que era antes, né? Mas é um desafio, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Obrigada. Felipe, vou entregar minha idade agora. Há alguns anos atrás,
a gente tinha um negócio que alguns já devem ter ouvido falar, que chamava Data Warehouse, que eram os armazéns de dados. Quando você tinha um conjunto muito grande de dados, isso se usava corporativamente, né? Você tinha algumas ferramentas que usavam-se para extrair dados, né, para tratar. Eu me lembro que eu cheguei a usar no Oracle o ETL, que é justamente o que você falou, que é a transformação de dados, que era extract, transform e load, né? Extraía, mudava o formato, a gente extraía de vários bancos de dados para consolidar. E aí você gerava aquele mundo de dados para você poder ter informação gerencial. E há vários anos atrás, só grandes empresas podiam fazer isso, porque só elas dispunham de bancos de dados, para você ter dados suficientes para gerar esse tipo de informação. E aí você falando agora, que antes mesmo do surgimento do termo ciência de dados, né? A ciência de dados está bem consolidada. E você falando agora, você me lembrou dessa época em que eu ficava extraindo dados de banco de dados para ficar tentando montar esses relatórios. Quando você mostrou o infográfico aí do Hopkins, que você falou, se eu quiser saber no nível da cidade, a gente tinha uma operação que tinha esse nome, que o nome era Drill Down, que era quando você aprofundava no nível do seu dado, né? E a gente tinha que construir o Data Warehouse de modo que você pudesse fazer essa operação. E eu fiz, cara, quem estava capacitado em Data Warehouse há 10 anos atrás está por fora hoje, entendeu? A informática muda muito rápido, isso aqui caiu. A ciência de dados veio e popularizou esse tipo de informação. E o que era só de uso corporativo, né? Hoje está completamente acessível, né, a nós mortais, de poder fazer esse tipo de operação de leitura de dados. E uma coisa importante é que esse site, o DataSciBR, né, o Felipe, ele gerencia o site, né, e eu sou colunista. Então, pessoal, acessem o site, o DataSciBR, tem umas coisas legais lá de ciência de dados, que pode ser bem interessante de ver. De vez em quando a gente faz umas postagens lá para sempre tentar se manter atualizado na área, porque a informática muda muito rápido. E uma coisa também que... Não sei se esse termo Data Warehouse é comum a todo mundo aqui da reunião ou da palestra, mas era muito Para mim, usado eu não quando você... conheço. Pronto. Ele era literalmente um repositório de dados. Era como se você tivesse um baú onde você guarda os dados. E aí esses dados eles eram controlados, e por serem controlados, você conseguia explorar eles de forma mais tranquila. Então, você já tinha lá os dados que você conhecia, no formato que você precisava, tudo era já armazenado da forma mais otimizada possível para uma análise e assim por diante. Hoje, com o Big Data, né, com esse volume de dados muito grande que as empresas e a sociedade como um todo acaba utilizando, o Data Warehouse ele acaba sendo um retrato de uma realidade muito maior dos dados. Então, um Data Warehouse ele é um recorte daqueles dados, enquanto hoje a gente acaba ouvindo muito o termo Big Data, relacionando a grandes repositórios com grandes volumes de dados, com grande quantidade de dados, onde eles precisam ser analisados de forma mais geral. Assim, só para vocês perceberem a evolução, o Murilo falou há pouco tempo atrás, né, que ele trabalhava com Data Warehouse, mas o limite do tamanho do Data Warehouse existe, e existia essa limitação. Hoje, com o Big Data, a gente consegue lidar com volumes de dados e quantidade de dados muito maiores, e extraindo também, fazendo correlações que antes eram limitadas no Data Warehouse. Então, com o Big Data, você chega a fazer, por exemplo, análise de e-mail institucionais com PDF, com vídeo de câmera, tudo isso integrado em uma análise única. Enquanto o Data Warehouse ele tinha algumas limitações de formatação, porque era um recorte. Hoje o Big Data você já consegue explorar muito mais. E isso foi fundamental, por exemplo, quando a gente vai falar de ciência hoje, né? Porque o Covid exigiu isso. Como a Conceição colocou muito bem, ninguém estava preparado para
uma pandemia desse tamanho e para lidar com esse volume e com essa frequência exigida dos dados. Porque a gente não pode, você não pode dar um retorno da quantidade de casos de uma cidade há 2 meses depois. Porque 2 meses depois o gestor já teve que tomar alguma decisão no escuro. Então, assim, precisou se utilizar de tecnologias como Big Data, como coisas não tão convencionais, né? Para poder lidar com esse volume de dados. Então, um ponto, não é coisa de outro mundo, tá, pessoal? Não é coisa de nerd ou de, sei lá, alguma coisa muito complexa, mas é diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, é diferente de só uma tabela, só uma planilha, é algo um pouco mais trabalhado, mas não é nada de outro mundo. Ah, Felipe, uma tréplica aqui. A velocidade também mudou. Você lembra que no início da pandemia, em 10 dias, o dado estava desatualizado. Isso era terrível. Felipe fazendo dashboard aí, em 10 dias o dashboard passado já não valia mais. O Warehouse ele não tinha capacidade de acompanhar a velocidade dessas análises. É o que a professora Conceição falou. A gente tem tecnologia, ainda bem que a gente tem tecnologia hoje para fazer essas análises. Porque se fosse há 10 anos atrás, a gente não ia estar conseguindo acompanhar da maneira que a gente acompanha, não. O dado desatualiza muito rápido. E é engraçado falar de pontuar também como duas áreas diferentes se completam, né? A gente está falando de computação, de tecnologia, mas estamos falando de um problema de saúde que atingiu o mundo inteiro e a computação acabou auxiliando a saúde a resolver um problema do mundo inteiro. Então, como essa interdisciplinaridade acaba sendo importante para soluções de problemas também interdisciplinares, né, ou transdisciplinares. Então, é bem importante pontuar essa questão. Eu acho que também é importante chamar a atenção da multidisciplinaridade dessas ferramentas, né? Você não tem só um indivíduo, você tem um indivíduo que tem diversos indivíduos em diversas áreas de formação, estatística, né, TI, né, pessoal da área de saúde, epidemiologistas, quer dizer, é um conjunto de pessoas trabalhando para que torne essas informações acessíveis a um público, né, a um público leigo, né, em geral. Talvez o desenvolvimento do trabalho de Murilo tenha uma função para atender uma área da pesquisa específica, né? A transformação, talvez, desses dados em ferramentas para o público leigo, talvez seja interessante também, né, Murilo? Sair, porque aí a gente pode pegar o gancho do que já tem na Covid e fornecer também essas informações para a população. Quem sabe com isso não há uma mudança de hábitos que sejam importantes, né? As comorbidades, aproveitar a ideia das comorbidades, que são hoje a ideia, não, a disseminação da informação da existência das comorbidades para dizer, não, gente, comorbidade também não é só o Covid, não, é capaz de ter tais implicações, né, na saúde do indivíduo, né? Então, assim, isso está em relação com a qualidade com que você se alimenta, se você faz esporte, se não faz, quer dizer, eu acho que são os resultados não, vamos dizer, são os impactos positivos que essa doença trouxe, né, vamos dizer, para a população de maneira geral. Eu estou lendo, gente, um livro que eu recomendo a todo mundo ler. É um livro que é de uma historiadora, que é Lilia Schwartz. Ele foi lançado agora em outubro, logo no início de outubro, e o nome dele chama A Bailarina da Morte, porque a gripe espanhola ela era chamada de bailarina, né? Ou a espanhola ou a gripe espanhola. Então, eu estou ainda no início e tudo, mas o que eu acho
que é importante a gente traçar, a partir disso, o paralelo e as diferenças entre uma pandemia que aconteceu no início do século passado e outra que acontece a mesma, assim, similar em termos de impactos para a população 100 anos depois, né? Então, é interessantíssimo porque algumas coisas são absolutamente iguais. Máscara, lavar as mãos, isolamento, lockdown, tudo isso já era realmente falado na época, né? Não foi feito, mas era falado e já eram vistas os impactos positivos que poderiam ter se a gente tivesse tomado essas medidas. E aí, a importância da Fiocruz, gente, a Fiocruz aparece lá no livro em 1918, quer dizer, lá participando lá da contenção da gripe espanhola naquela época. Então, assim, eu acho que a gente pode até traçar esses paralelos, né? Ver o que é que a gente teve de positivo e de diferente, a gente podia trabalhar, discutir isso, né? Conversar com os alunos. Fiquei bastante impressionada com isso. E eu acho que o mundo de hoje tem outras ferramentas que mostram a gente como está realmente evoluindo a doença e como a gente contém ou não contém a doença. Agora a gente sabe como isso é feito, né? E graças a essas ferramentas que vocês estão fornecendo para a gente, quem trabalha nessa área, né? Em 1918 não tinha não, viu, gente? Com certeza, acho que o ganho que a gente tem é essa multidisciplinaridade de trabalhar junto, né? Acho que a gente não tinha, né? No seu quadrado. E com a Covid agora isso ficou mais evidente. Mas é excelente essa sua ideia aí de comparar, né? Como foi, muito interessante. Patrícia, Lilia Schwartz tem um canal no YouTube. É muito legal. É muito legal o canal dela. Ela tem um canal no YouTube, é muito bom o canal dela. Ela, na verdade, ela é muito popular, porque, na verdade, ela é escritora desses livros de história dos adolescentes, né, na escola. Ela tem o pessoal gosta muito dela, né? Ela deu umas rateadas aí na história da Beyoncé, mas, coitada, foi atacada mais do que ela deveria, né? Mas a gente faz parte de um grupo de livros e ela aceitou discutir com a gente o livro. Legal. Ela é muito legal, parece. Se você joga no YouTube dela, ela tem uma facilidade de comunicação com o público, né? Ela teve um encontro que foi a abertura do ano letivo na UFBA, do ano letivo de pós-graduação da UFBA, e ela falou um pouco, né, da situação do Brasil, e ela trouxe assim, mas ela fala muito bem, né? Muito bem mesmo, é muito interessante. Eu vou buscar, gente. Fiquei curiosa agora. Essa abertura você pode encontrar no YouTube. Você põe assim, UFBA, Lilia Schwartz, e também o Krenak também falou, né? Uhum. É legal. Excelente. Gente, parabéns. Uma questão, alguma discussão? Eu achei excelente. Também. Mostra o quanto que a gente está sendo importante. E esse impacto na população também, né? Como a população está tendo que aprender vários termos e interpretar dados, e alguns interpretam certo, outros errado, mas a gente está aí para ajudar. Mas acho que mostra o quanto que a ciência está se aproximando e que a gente precisa fazer uma ciência de excelente qualidade, e cuidando da divulgação científica, né? Exato. Eu agradeço a minha orientadora também por acreditar em eu trazer um tema tão distante assim da realidade assim, né, Pro? Obrigado, Pro, viu? Porque eu sei que a dose, a pessoa vem de fora assim trazendo um bocado de coisa
né, de algoritmo. Então, eu acho muito pelo Tão contrário, eu não acho bacana que distante isso. da realidade, não. Eu acho que o tema é a realidade nossa agora. A gente Exato. não tem de como voltar para trás. A gente só pode agora avançar nessa área. Então, é a realidade. A gente tem que trazer isso para dentro dos nossos estudos, né? Eu, como estatística, por exemplo, eu acho ótimo, quer dizer, ótimo, né? Eu, quando vejo esses dashboards, ou até notícias na TV apresentando o povo entendendo o que é uma média móvel, tá? Assim, para mim é quase a popularização da estatística, né? Que é uma Verdade. é verdade, que é muito assim, tem um mito sobre estatística que é uma coisa difícil, né, que ninguém entende. Matemática, né? Matemática. Então, as pessoas hoje já conseguem interpretar um gráfico, entender o que é uma média móvel, né? Ou acompanhar o que é uma proporção. E, então, é isso, né? A gente tem que tirar lições, eu acho, positivas também, né? Claro, O mundo tudo tem seu avança lado. com desafios, né? Os desafios fazem, né? As dificuldades fazem com que a gente avance, né? A ciência avança com os desafios. Eu acho que é isso. Olha, eu antes da pandemia, logo antes da pandemia, eu assisti uma série que chama Years and Years, que é exatamente, ainda não tem nenhuma pandemia, mas é a história assim do impacto mesmo da tecnologia na vida das pessoas, né? Então já tem a transformação do indivíduo que é híbrido, que tem terminações computacionais e também e a gente, né? Pensa como pessoas. Então ela tem dados, ela armazena dados, ela informa. Você imagine, é um negócio assim tão impactante, mas que pode acontecer amanhã, né? Diante de tudo que a gente está vendo aqui agora, né? E a gente também não pode resistir a isso, porque isso também é um avanço, né? É um avanço que pode trazer, obviamente, pontos negativos, mas também pode trazer pontos positivos para a sociedade, né? E é exatamente, a série é até otimista, né? Tem suas discussões éticas, mas ela é otimista. Eu acho que é interessante isso, e é para isso que a gente está caminhando, né? É porque a gente achava que ia ter um monte de robô andando entre nós. Eu acho que não vai ter robô, vai ter gente cheia de determinação computacional, né? Adquirindo dado e transformando esses dados, né? Para diversos aspectos, né? Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar. Eu tenho um monte de problema de memória, então se puderem implantar um chip de memória adicional para mim, vai ser eu tô tendo. Até que não tenho muito, não, mas eu tô tendo. Eu tô tão cansada que eu tô tendo. Gente, eu vou pedir desculpas, eu vou ter que ir, porque eu vou ter que ir para casa, que tem uma reunião às 4 horas, né? Eu vou. Parabéns, né? Foi excelente. Ontem foi excelente, hoje também, adorei. Infelizmente, de manhã não pude participar dos meninos de IC, mas parabéns. Obrigada a vocês, né, por terem todos, né, a pós-graduação, por ter organizado, Conceição, Murilo, Felipe. Parabéns a todos vocês. Felipe, quem é seu orientador? Foi Ricardo Cury. Já foi Ricardo Cury. Tá certo. Ele é egresso. Você é egresso do doutorado? Isso. Terminei agora no meio da pandemia. Tive a experiência de defender o doutorado online. Tá joia. Pode se inscrever para o Prêmio Gonçalo Muniz. Claro, tem mesmo, com certeza. Tá bom. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Foi excelente a apresentação de vocês. Parabéns pelas excelentes apresentações, Felipe e Murilo. Parabéns. Obrigado, Val. Obrigado. Beleza. Beijo, meninos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, meninos. Obrigada. Foi ótimo, hein? Vai ficar no YouTube. Júlia tá gravando para o YouTube. Joia. Tchau. Vou encerrar então.